Fala galera que curte jogos de tabuleiro, eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil e gente, hoje chegou o dia. Chegou o dia especial, o último vídeo aqui da série do meu top 50 melhores jogos de todos os tempos. Hoje é o dia de falar dos jogos bons de verdade, gente. É dia de falar do 10 ao 1. Quais são os 10 jogos favoritos pra mim, que eu mais amo jogar, que eu mais assim tô empolgado sempre pra que jogar eles. Se alguém me chamar eu quero ir, adoro falar sobre esses jogos. Vamos descobrir aqui junto, gente. E essa lista é uma lista que tá muito boa. Eu sou suspeito pra falar, mas é uma lista que está muito boa e só tem jogaço. Então vamos lá. Em 10º lugar da lista, tá um jogo que ano passado ele estava em 5º, então ele caiu um pouquinho. Vocês vão ver que é porque tem alguns jogos aí que subiram e que acabaram se enfiando aqui dentro do top 10. E aí esse jogo acabou caindo um pouquinho, mas não quer dizer que não deixa de ser um jogaço, gente. É o Paladinos do Reino Ocidental. Eu já tinha dado um spoiler, né, de que ia ter mais um jogo aí do Reino Ocidental, que é o meu favorito. Já falei várias vezes em vários vídeos do canal. E o Paladinos, gente, por que eu gosto mais do Paladinos? Assim, eu acho que dos jogos do Reino Ocidental, ele com certeza é o jogo que melhor funciona de dois, assim, sabe? Eu acho que de dois ele tem uma dinâmica muito boa, ele flui muito bem. Acima disso ele começa a ficar muito lento, muito arrastado, mas de dois ele flui muito legal, assim, sabe? No Paladinos, você e seus adversários, né, estão ali trabalhando a defesa da cidade, estão fazendo várias coisas, né, construindo a muralha, atacando os adversários, tem várias coisas que você pode fazer. Mas o tchan, o que deixa esse jogo ser muito legal pra mim, é que o jogo ele é baseado em 3 atributos, né, em 3 características que você tem, e os valores dessas características é o que te habilita a fazer ações que te permitem crescer outras características. Então o jogo o tempo todo, para você conseguir realizar seus objetivos ali, o que você está buscando para a pontuação do jogo, depende o tempo todo de você fazer essas contas mentais de eu preciso dessa característica neste nível, então eu tenho que fazer aquela ação para poder subir ela, para poder fazer a outra ação que eu quero, para poder, sabe? Você fica o tempo todo fazendo meio que um planejamento estratégico mental do caminho que você quer seguir ao longo do jogo, e isso faz com que eu adore jogar o Paladino, sabe? Eu fico muito entretido, porque eu fico raciocinando o que fazer o tempo todo, e isso faz com que eu ame jogar o jogo, sabe? Ele não é um jogo tão curto assim, ele é um jogo na casa do um pouquinho mais longo, e mesmo assim eu jogo ele e eu nem percebo o tempo passar, sabe? Então em 10º lugar, esse jogo aqui que eu amo, Paladinos do Reino Ocidental. Em 9º lugar, tá um jogo que estava em 21º ano passado, gente. É um jogo que subiu bastante esse ano. E subiu bastante porque eu comecei a jogar muito ele, principalmente no Board Game Arena, mas também jogo ele bastante no físico. E eu comecei a perceber nuances desse jogo que eu não tinha percebido antes. E isso fez com que eu gostasse mais ainda dele, sabe? E eu tô falando deste clássico aqui, gente, do Wingspan. O Wingspan é um jogo onde você está ali construindo um habitat, 3 habitats de pássaros, né? Então você está baixando as cartas de pássaros da sua mão, colocando ali nos habitats. E para fazer isso você sempre tem um equilíbrio que você tem que fazer entre comida, ovos, né? As próprias cartas da sua mão. E à medida que você vai colocando pássaros nos habitats, quando você ativa aqueles habitats, essas cartas elas vão sendo ativadas também e exercem algum poder, alguma coisa assim. O jogo Wingspan, o que aconteceu eu comecei a jogar um pouquinho mais no Board Game Arena, mas algumas vezes também no físico, e eu comecei a tentar focar mais em trabalhar as estratégias sempre em torno ali dos objetivos de cada rodada, sabe? Eu sei que é uma coisa meio óbvia, gente, mas é uma coisa que não necessariamente eu fazia com tanto rigor antes, sabe? Só que quando eu comecei a focar nas estratégias dos objetivos de fim de rodada, o jogo começou a ficar mais legal ainda pra mim, sabe? Você tem aquele pensamento de falar assim, ó, na rodada 3 eu vou precisar de pássaros na floresta, mas na rodada 2 eu preciso de pássaros com esse tipo de ninho. Então como é que eu vou construir as ações, porque o jogo tem ações bastante limitadas, para tentar construir pontuação em todas as rodadas. E isso, assim, elevou demais o jogo, sabe? Na minha opinião. Por isso que ele foi de 21º e catapultado para 9º. Eu amo jogar Wingspan, gente. É muito bom. A fama toda é verdadeira, é válida. E esse jogo aqui é muito legal. Em 9º lugar dos melhores jogos de todos os tempos, Wingspan. Em 8º lugar, é um jogo que é novo na lista. Novo. Ele não estava na lista no ano passado, eu conheci no ano passado, e esse jogo apareceu assim como o meu favorito do... não meu favorito, desculpa, mas ele já entrou no top 10 dos jogos favoritos, que é o Panam, gente. O Panam, esse jogo maravilhoso aqui, onde você é uma companhia aérea
que está ali construindo as suas rotas, colocando os aviões de tamanhos cada vez maiores para poder fazer rotas cada vez maiores, mas o tempo todo ligado ali na Panam, a própria Panam, a companhia aérea que fica crescendo ao longo do jogo, começa a incorporar rotas de outros jogadores. E por que você presta atenção nisso? Porque apesar do jogo parecer um jogo de linhas aéreas, esse aqui é um jogo econômico, gente. O seu objetivo é acumular ações da Panam e quem tiver mais ações mais valiosas ganha no final do jogo. Então ele não é um joguinho de construir rota e fazer dinheiro, simplesmente. Isso tudo é um pano de fundo para o que você tem que fazer de verdade, que é juntar o dinheiro para poder comprar a ação da Panam, vender suas rotas para a Panam para poder juntar mais dinheiro para poder comprar a ação da Panam. E isso faz esse jogo ter um tchan assim de estratégia diferenciada para mim, sabe? Ele não é direto, linha aérea, constrói linha aérea, faz ponto. Não. Isso é só uma parte. Você pode ter feito uma linha aérea maravilhosa que está rendendo muito dinheiro. Se você não souber a hora certa de comprar as ações da Panam, nada disso adianta. Então, esse jogo aqui, ele se destacou na multidão. Ele me surpreendeu, sabe? E ele foi assim alçado ao 8º lugar de caras. Já conheci o jogo e ele está aqui no top 10 porque ele é muito legal, gente. O Panam. Vamos lá. Em 7º é um outro jogo novo para mim, gente. Esse ano foi um ano que eu consegui conhecer jogos bons, sabe? E isso fez com que esses jogos fossem pipocando aqui na lista. Já apareceram alguns jogos bons em alguns dos vídeos anteriores. E nesse aqui já é o segundo jogo novo da lista desse ano e ainda tem mais um. Vocês vão ver, calma lá. Esse aqui que eu tô falando que tá em 7º lugar é o Earth. Esse jogo aqui, Earth, gente, ele é um jogo muito gostosinho de jogar, sabe? Ele é um jogo onde você está construindo um tablô, que é o seu ecossistema, um tablô de 4x4, sabe, de cartas. E à medida que você vai colocando essas cartas, ele tem um quê meio do Wingspan, sabe? Você escolhe as ações que você quer fazer na rodada, ou seus adversários escolhem a ação que eles vão fazer naquela rodada, e a ação tem uma cor associada. E aí você volta ativando todas as cartas do seu tablô que são daquela cor. Então ele tem essa pegada um pouquinho aí do Wingspan, sabe? Que faz com que o jogo tenha a parte prazerosa de você conseguir ativar um monte de carta dependendo do que você escolher. Você fala, nossa, se eu escolher fazer a ação de crescer agora, eu vou conseguir ativar todas essas cartas, isso vai me dar muito benefício. Isso tudo envolto na parte onde você tem ali os objetivos comuns de pontuação e você meio que fica numa corrida com seus adversários para tentar cumprir os objetivos antes deles, né? Porque quem for cumprindo primeiro vai ganhando mais pontos. Além de, dependendo de como você joga, ter alguns objetivos específicos seus, alguns objetivos comunitários, mas que não são de corrida, né? Que são de quantidade de coisas que você faz. E aí você tenta casar isso tudo, né? Todas essas pontuações, todos esses objetivos e todas essas ativações num tablô que fique bonito, coerente e que cumpra com as pontuações que você colocou. Um jogo super prazeroso, super gostoso de jogar. Você vai colocando os troncos ali nas cartas, e aí você coloca o topinho, que fica bem bonitinho, a arvorezinha. Então assim, gente, é um jogo que vale muito a pena, que está vindo para o Brasil, inclusive, foi anunciado, vai chegar esse ano em português. Então, quem aí está ansioso e quer testar e quer provar o Earth, vai ter a oportunidade de experimentar esse ano logo, logo. E é um dos jogos que, assim, que eu amei ter descoberto e está aqui em 7º lugar na minha lista, o Earth. Em 6º lugar na lista, tá um clássico aqui da minha vida. Estava em 8º no passado, subiu um pouquinho. Vai ficar rondando aqui sim nessa região, porque é a região onde ele merece estar, que é o Cálico, gente. O Cálico, esse jogo aqui dos gatinhos fofinhos que gostam de ficar na colcha de retalhos. É um jogo que é um dos sucessos absolutos aqui da nossa casa. No Cálico você está construindo uma colcha de retalhos, né? Então você vai pegando peças dessas colchas de retalho, e essas peças elas têm 6 cores diferentes, 6 padrões diferentes, e à medida que você vai posicionando essas peças ali, montando a sua colcha de retalho, isso vai te permitir atrair gatinhos que vão ficar ali nos padrões que eles preferem, também juntar grupos de cores que vão te pontuar, e também você tenta buscar fazer as combinações para fazer as pontuações da própria colcha de retalhos, que são
tiles especiais que você coloca. Então é um tipo de jogo que eu amo, que é um jogo que tem várias camadas de pontuação diferentes e você meio que tenta combinar essas camadas para fazer o máximo de ponto possível. Então você não fica olhando só para um ou outro aspecto, você tenta olhar para todos e ver o máximo que você pode fazer de pontuação. Então assim, isso é uma coisa que faz com que a gente ame jogar Cálico. Ele é um jogo que à medida que a partida vai rolando, ele vai ficando mais fechado, mais difícil, você fica mais dependente de algumas peças específicas, o que é um pouquinho um fator sorte, né? Mas mesmo assim não estraga o jogo pra mim, pelo contrário, você tem toda aquela tensão de tentar sair as peças que você quer, e se não sair, você tentar fazer o melhor que der, sabe? Eu acho isso muito legal. E o Cálico é um jogo que a gente ama aqui em casa. Então em sexto lugar está o Cálico. Vamos lá, gente. Em quinto lugar dos melhores jogos de todos os tempos pra mim, é um classicão. Ele estava em nono, então subiu um pouquinho, subiu porque eu joguei mais vezes ele no último ano também. E é um jogo que, assim, gente, eu nem sei se tem muito o que falar, porque, assim, é um jogo famosíssimo, que é Castles of Burgundy. O Castles of Burgundy é um jogo onde você está ali construindo o seu reino, né? Tem vários tiles diferentes que você pode usar, tile de castelo, de pasto, de construções de cidade, sabe, de comércio, e aí você vai tentando pegar as melhores peças ali que convirjam, que tem uma sinergia com o que você já está montando ali no seu terreno, para você otimizar os grupos de pontuação. Quando os grupos são feitos mais cedo, valem mais pontos, quando os grupos são maiores, valem mais pontos, e você vai tentando buscar essas sinergias para você melhorar a sua pontuação. Um jogo super prazeroso, onde você vai usando dados, né, para comprar as peças, para poder posicionar elas no seu mapa, onde você tenta otimizar o máximo que você consegue fazer a cada rodada, né? Você pode usar prata para comprar mais peças, então tem vários recursos a mais aí que você consegue fazer. E um jogo, gente, que assim, é um clássico absoluto, tem uma pontuação bem alta, assim, né? Muitas coisas que você faz vão dando pontos, e é um jogo que é um clássico e não é à toa, gente. Eu adoro jogar Castles of Burgundy, acho também um jogo super prazeroso, que você monta um reino, sabe? Você olha no final e você montou alguma coisa, você monta um reino super bonitinho ali, você completa várias coisas, e é um jogo que vale muito a pena estar aqui, merece muito estar em quinto lugar na minha lista dos melhores jogos de todos os tempos. Agora vamos lá, gente. Em terceiro lugar aqui da lista... em quarto lugar aqui da lista está um jogo que estava em terceiro no ano passado, né? Então ele caiu uma posição, mas está aí na mesma região, não mudou muito. Vocês vão entender por que caiu logo logo. Que é o Cidade Submersa, gente. Underwater Cities. Esse jogo aqui, gente, é um jogo assim maravilhoso, aonde você está construindo toda uma cidade, um conjunto de cidades submersas assim embaixo da água, porque nós humanos já esgotamos os recursos do nosso planeta, então a gente está se mudando para baixo da água. E nesse jogo você vai usando cartas, né? Esse jogo é jogado em 3 eras, tipo um Seven Wonders, sabe? Você joga em 3 eras e você vai usando cartas, né? E a combinação de cartas com uma seleção de ação que você faz para você poder construir as suas cidades. Essas cidades que você constrói, elas também têm ali umas fabriquinhas que fabricam coisas diferentes. Você também constrói estradas que vai conectar toda essa sua malha de cidades ali embaixo. E também conectar com regiões em terra, que geram pontuação, que geram outros benefícios e outros recursos. E é um jogo assim, que ele é super estratégico. Ele tem um esquema que eu gosto muito, que são esses jogos onde você vai usando combinações de cartas para você poder gerar coisas, para você poder fazer outras coisas, certo? Nesse caso aqui, construir o seu conjunto de cidades, construir suas fábricas e tal. E ele é um jogo que ele tem uma pegada assim, estratégica que eu gosto muito, que é essa questão de você ter objetivos que você está buscando ali para o final do jogo, né? No caso, por exemplo, conectar a sua cidade com outras regiões dali de fora do mapa e tal, mas também de evoluir as suas estradas, porque se você evoluir dá mais ponto, evoluir suas fábricas, porque também quando você evolui, elas vão dar mais recursos quando você tiver ali um momento de produção, e você consegue ir construindo aos poucos os seus objetivos, sabe? Você vai baixando suas cartas e você vai construindo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Quando você vê, você fez bastante coisa e você fez muita coisa que você queria. Você vai ver que pelo menos dos 4 primeiros jogos, 3 tem essa questão muito parecida, sabe? Esse aqui é o primeiro deles, vocês vão ver os próximos que eu vou falar. Então eu adoro Cidades Submersas, eu amo jogar esse jogo, e ele vai ficar aqui no top 10 por bastante tempo ainda, e agora ele está em quarto lugar.
Vamos lá, gente. Agora vamos pro pódio, pro top 3, os 3 jogos favoritos que eu mais gosto. Em terceiro lugar é um jogo que estava em segundo no ano passado, então ele caiu uma posição também, que é o Orleans. Orleans, gente. Esse jogo aqui que é um jogo de bag building, onde você vai colocando vários tokens que representam cidadãos diferentes. Né? Você tem o comerciante, o mercador, o bispo, e aí você vai colocando essas tokens dessas pessoas dentro de um saquinho, e a cada rodada você compra um número X ali de tokens e você usa eles para fazer as ações das coisas que você quer. Né? Onde você tem também um mapa bem grande, onde você tem um mercador que fica passeando por ali e recolhendo mercadorias e construindo cidadezinhas, que é uma das coisas que mais importa no final do jogo para a pontuação também. Então ele é um jogo onde você está sempre focando no que você tem ali no seu mapa individual, que é o que te permite melhorar os seus recursos, que é o que te permite melhorar as suas habilidades, para você poder construir as coisas que você tem que construir no tabuleiro principal, né? E por fim tem o tabuleiro secundário ali que te permite alguns bônus a mais para você multiplicar e potencializar sua pontuação no final. Ele é um jogo que mais um jogo que é super gostoso de jogar. Ele é um jogo que ele não é, eu não acho ele muito tenso assim, sabe? Apesar de ser um jogo bastante estratégico, ele é um jogo que pra mim ele é um jogo um pouco leve, tem um pouco de competição ali com relação às pecinhas que você vai comprando, né? Porque pode ser que as pecinhas comecem a acabar e tal, então você tem que tentar acelerar dependendo do que você quer comprar de peça de cidadão para não faltar, mas fora isso não é um jogo onde tem um embate muito forte com o seu adversário, então é um jogo que é um pouquinho mais prazeroso, pelo menos pra mim, eu gosto bastante de jogar, como a gente joga de 2 também, e eu e minha esposa a gente não fica muito no embate, mesmo no mapa principal, a gente sempre evita de ir na mesma direção, sabe? E isso deixa o jogo mais leve e mais gostoso de jogar pra gente. Acho que é o único jogo de bag building que eu tenho até hoje que eu jogo, então acho que isso também é uma questão que faz ele ser um pouquinho diferente dos outros jogos. E é um jogo que eu amo, é um dos meus favoritos, está aqui em terceiro lugar da lista, o Orleans. Agora, gente, em segundo lugar, vem talvez a surpresa da lista desse ano, porque é o jogo que estava em primeiro no ano passado. Então, era o meu jogo favorito e ele foi destronado, e vocês já vão saber por quem. Mas quem está em segundo lugar da lista, gente, é o Terraforming Mars. Esse jogo que era até então o meu jogo favorito, que eu amo de verdade de jogar esse jogo aqui, onde você e seus adversários são corporações que estão terraformando Marte, né? E isso é feito como? Através de cartas, então o esquema do Cidade Submersa que eu estava falando, você vai usando cartas para montar ali uma maquininha que gera recursos ou que gera ações diferentes para você, e você vai usando isso para poder melhorar sua produção de dinheiro, sua produção de minerais, sua produção de floresta, de calor, e com essa produção aumentada, você vai usar esses recursos que você vai produzindo para poder construir cidades em Marte, para poder construir florestas em Marte, que são coisas que pontuam no final do jogo, e também para poder manipular ali os parâmetros globais de Marte, que é oxigênio, que é temperatura e que é a quantidade de oceanos, que é não só o que determina se Marte está ficando mais terraformado, mais próximo da Terra, mas também que determina a cadência do jogo e determina quando o jogo está para acabar. Então, é um jogo assim, super de estratégia em torno de cartas, assim, que é uma coisa que eu acho super legal, porque você consegue ter um jogo tipo esse, ele tem muitas e muitas cartas diferentes, então cada vez que você joga, sai grupos de cartas diferentes para você, o que permite que você não jogue a mesma partida 2 vezes, sabe? Você vai variando a sua estratégia, você vai variando as coisas que você está fazendo, porque você tem diferentes cartas que vão saindo ali para você. Isso é uma coisa que eu gosto muito do jogo desse estilo, né? Igual Cidade Submersa que eu falei, igual esse e igual o próximo que eu vou falar daqui a pouco. Por causa dessa característica, eu já devo ter jogado muitas vezes Terraforming Mars, e cada vez que eu joguei foi um jogo diferente, foi um jogo que eu busquei estratégia diferente, e foi um jogo que me agradou de maneiras diferentes, sabe? Isso é um dos motivos de eu adorar esse jogo, dele estar aqui no topo, no segundo lugar do topo da minha lista, e é um jogo que eu acho que vai ficar por muito e muito tempo. Eu não entrei nessa hype de falar que o jogo de cartas é melhor, o jogo de dados é melhor, o jogo de flip and write é melhor. Não, gente. Terraforming Mars, original, base, é o melhor de todos, vai seguir sendo o melhor de todos, e tá aqui em segundo lugar na minha lista dos meus jogos favoritos de todos os tempos. E agora, gente, qual é o jogo que destronou Terraforming Mars? De cara, eu já falo que é um jogo novo na lista. Ele não estava aqui no ano passado. Ele é um jogo que
Conhecidamente, muita gente falou que ele foi um Terraforming Mars killer, assim, entre aspas, porque ele puxa algumas coisas muito parecidas com o que a Terraforming Mars faz, mas numa pegada bastante diferente. E é um jogo que é um sucesso absoluto desde que chegou no mundo, né, gente? Não tem como negar, é o Ark Nova. O Ark Nova é um jogo delicioso de jogar, gente. Eu posso passar horas jogando Ark Nova sem me cansar, porque ele é muito, muito, muito divertido. No Ark Nova, como no Cidades Submersas, como Terraforming Mars, você está fazendo as coisas ali baseado em cartas, né? Só que nesse caso aqui do Ark Nova, você está construindo um zoológico. E você usa suas cartas para você, obviamente, colocar os animais nos cercados que você precisa. Então, você constrói os cercados ali no seu zoológico e você vai usando as cartas de animais da sua mão para poder popular esses cercados ali do seu zoológico. Mas, além disso, as cartas na sua mão, elas também permitem que você faça patrocínios, que você faça projetos de conservação, tudo o que te ajuda a pontuar mais ao longo do jogo. O Ark Nova se aproveitou de algumas coisas muito interessantes de outros jogos, né? Tipo, as duas trilhas que se cruzam, né? E o jogo termina quando as trilhas se cruzam, que é lá do Rajas of the Ganges. E o Ark Nova fez muito bem feito também, né? A trilha de atratividade com a trilha de conservação. A questão ali do Wingspan, de você ter duas cartas de objetivo e você escolhe uma das duas para você determinar qual você fica. Mas no Ark Nova você faz isso no meio do jogo, o que faz com que ele fique mais interessante, porque você pode tentar trabalhar melhor qual estratégia você quer. Mas isso é só detalhes, porque o jogo ele é extremamente original no que ele faz, ele é extremamente inovador no que ele criou, no que ele prega, sabe? E isso faz com que o Ark Nova ele seja um jogo que você se entretém e nem vê o tempo passar, sabe? Você, quando percebe que o jogo tá acabando, você fala assim, o quê? Já? Meu Deus, eu não consegui fazer as coisas que eu queria. E aí você corre tentando acelerar o máximo que você pode para poder colocar aquele tigre que você tava segurando na mão, sabe? Para poder fazer aquele projeto de conservação nível 5 que você queria. Então ele é um jogo, gente, que assim, não tem muito mais o que dizer, não tem muito mais o que negar, né? O Ark Nova, sucesso absoluto. Não achei que eu fosse cair na hype, mas eu caí na hype dele, ele me conquistou e tá aqui no topo agora da minha lista, o número 1, meu jogo favorito atualmente de todos os tempos, é o Ark Nova. E é isso, gente. O que vocês acharam da lista? Me conta. Adorei essa jornada aqui de trabalhar essa lista do Top 50, compartilhar com vocês, falar sobre meus jogos favoritos. E agora me deu mais vontade ainda de jogar todos esses jogos, colocar tudo na mesa. Comenta pra mim aqui quais são os seus jogos favoritos, qual que é o seu top 10, qual que é o seu top 3, qual que é o seu top 5. Conta quais são os seus jogos favoritos pra eu poder ver quais são os seus jogos favoritos. Às vezes tem algumas ideias, né? Às vezes tem alguns jogos que eu não tô dando muita trela hoje em dia, mas deveria estar, tá bom? É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.